Ok. Esse jogo foi lançado em 3 de dezembro de 2018 pelo Buff Studio, mesmo criador de Underworld Office, seguindo a mesma pegada de múltiplas escolhas. Porém nesse, existem muito mais ramificações na história. E é aqui que vem o desafio de resumir tudo isso pra vocês. Sério, olha isso aqui! Mas enfim, o jogo é dividido em dias, e cada dia tem versões paralelas definidas por decisões importantes que tomamos no dia anterior. Só vou comentar sobre essas decisões importantes para não deixar o vídeo com 50 minutos de duração. Ah, e é claro que vai ter spoilers, então assista por conta e risco. Eu sou o Blashit, e nesse vídeo eu vou tentar contar pra vocês a história de 7 Days, ou 7 dias. Vamos lá. Nós estamos na pele de Kirill. Kirill nos é apresentada em uma sala de interrogatório sem ter memória alguma com Sharon, que se apresenta sendo o deus da morte. Sharon diz que Kirill está entre a vida e a morte, e que vai passar por um teste para dizer se ela merece ou não ser ressuscitada. Ele faz uma série de perguntas a ela e lhe entrega a bússola da morte. Essa bússola só é ativada quando alguém morre, né? Mas até lá ela só fica girando para todas as direções. A missão de Kirill é seguir a direção que essa bússola apontar. Sharon fala também que haverá outras pessoas que morreram ao mesmo tempo que Kirill ou estão conectadas a ela de alguma forma realizando esse teste. Depois de toda essa explicação, ela é mandada para uma cidade em ruínas e é aqui que começa a história de verdade. Sabe aquela série de perguntas que Sharon fez? Dependendo das respostas, Kirill pode se encontrar primeiro com 3 personagens diferentes, sendo Hilde, Balaam e Argo. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou contar apenas uma versão do dia de cada personagem que ela encontra. Em um próximo vídeo eu vou mostrar as múltiplas escolhas e os sonhos, ok? Começando pela Hilde. Logo após encontrá-la, Hilde fica muito feliz por encontrar alguém por ali e conta de sua missão, que é dar uma carta do fundo de seu coração, mas ela não tem ideia de como fazer isso. Logo depois, elas ouvem tiros e vão ver o que está acontecendo. Chegando lá, elas veem Balaam atirando em um homem e pouco depois ele nota que está sendo observado e começa a fazer piadinhas. Hilde fica paralisada de medo e Kirill tenta acalmá-la. Ele se aproxima, mas Kirill confronta Balaam, que aparentemente perde o interesse nelas e vai embora. A bússola aponta para uma direção graças ao corpo do homem que Balaam matou e elas seguem juntas. No segundo dia, Kirill e Hilde acordam de um sonho ao mesmo tempo. Elas conversam um pouco sobre eles e Kirill diz que talvez as memórias delas estão voltando, além de perceber que acordaram no mesmo horário de antes, talvez sendo uma regra do mundo. Continuando a seguir a bússola, elas vão parar em um prédio abandonado e encontram uma arma velha. A bússola começa a girar novamente e Kirill comenta ser perigoso manusear uma arma assim. Logo depois elas são atacadas por zumbis. Kirill fica surpresa e Hilde explica que Sharon mandou tomar cuidado com eles, pois caso seja comido ou não cumpra a missão em 7 dias, elas serão transformadas em um deles. Claramente Sharon não contou isso para Kirill. Depois de um tempo fugindo dos zumbis, elas pegam alguns pedaços de madeira para lutar com eles e Hilde acaba sendo atacada, mas é salva por Balaam. Ele aponta a arma para Hilde e Kirill fica sem ter o que fazer, até que um homem dá um soco em Balaam. Esse homem é Argo. Argo pergunta se Hilde quer que ele atire com a espingarda que ele tem e, apavorada, ela diz que sim. Argo então troca tiros com Balaam, que foge em seguida. Depois de um tempo, em um lugar seguro, os 3 conversam sobre suas missões. Argo conta que sua espingarda só atira se mais alguém quiser, mas não conta o que tem que fazer. Kirill fica desconfiada, mas logo eles vão dormir. No terceiro dia, os 3 acordam de seus sonhos e conversam um pouco sobre eles, até que Argo fala que deveria saber melhor sobre as missões uns dos outros. Claramente uma manobra para fazer a Kirill falar sobre a sua missão. E ele começa falando a mesma coisa de antes, que a espingarda dele só atira se mais alguém quiser. Kirill conta a sua missão, mas ao contrário do que ela achava, eles apoiam ela, dizendo que vão ajudar uns aos outros em suas missões e que vão derrotar Balaam. No dia 4, após todos acordarem, Kirill se questiona de como sabe sobre armas e pede a arma de Argo emprestada. Mas eles descobrem que ela simplesmente desaparece e volta para Argo. Hilde fica brincando com a espingarda, puxando e vendo ela sumir várias e várias vezes, e Argo elogia a postura correta que Kirill fez para segurar a arma, deduzindo que ela provavelmente era uma assassina. Depois disso, mais zumbis aparecem e eles acabam sendo cercados. Mas de repente, os zumbis abrem caminho para alguém, e esse é Filho. Ele fica feliz por encontrar outras pessoas por ali e o grupo pede para irem para outro lugar. Filho leva eles para uma igreja e lá ele
ele conta que não tinha visto ninguém nos últimos 4 dias, e que nem sabia que os zumbis atacavam, pois eles só ficavam andando por aí. Além de contar sua missão, que é ouvir as mensagens das pessoas que cumpriram as suas missões através do colar Hacking. Após isso, rola uma discussão sobre deixar ou não o filho no grupo, e Kirill acaba sendo quem decidiria isso, e escolhe aceitar ele, terminando o dia. No dia 5, Kirill acorda de seu sonho questionando se deve ou não voltar à vida. Filho consola Kirill e eles conversam sobre o que fazer em vida. Depois disso, todos se sentem motivados para serem ressuscitados e vão atrás de Balaam. Após horas fugindo de zumbis, finalmente encontram ele. Argo luta sozinho com Balaam enquanto Kirill, Hilde e Filho vão para um lugar seguro por perto. Filho pergunta para elas sobre o que vão fazer após matar Balaam. Kirill manda Filho calar a boca e Hilde dá a ideia dele ser o próximo, assim ajudando todos em suas missões, exceto a própria Hilde, né? Ele concorda e elas vão ajudar Balaam, mas Hilde acaba atacando Balaam sozinha e morrendo com um tiro. Kirill tenta estancar a ferida, mas Balaam diz que tudo foi culpa de Argo, que teve várias chances de matá-lo, mas hesitou e acaba fugindo. Filho dá uma carta de Hilde para Kirill, dizendo que Hilde completou a sua missão entregando uma carta de seu coração. Kirill chora de alegria e logo depois Argo aparece. Kirill o culpa por não ter matado Balaam quando teve chance, e Argo repensa sobre isso e diz que vai tomar uma decisão no dia seguinte. Então eles continuam seguindo a bússola que parou graças à morte de Hilde. No dia 6, Kirill acorda assustada procurando por Hilde, mas Argo a tranquiliza e ela lembra do dia anterior. Kirill fica com ódio de Balaam e Argo aponta a espingarda para ela, mandando se acalmar. Kirill se acalma e pergunta do porquê ele está tão agressivo. Ele diz que foi por causa do seu sonho. Argo diz também que ouviu tiros pela cidade, então Balaam deve estar por perto. Indo na direção dos tiros, Kirill pretende participar da batalha, mas Argo imobiliza ela e diz que não vai cumprir sua missão, que é matar uma pessoa querida, e desmaia Kirill. Depois de um tempo, ela acorda e pergunta para Filho onde Argo está e vai até ele. Argo estava ferido e prestes a levar um tiro de Balaam, então ela pede para Argo jogar a espingarda para ela. Balaam aponta sua arma para Kirill, mas a espingarda volta para Argo, que mata Balaam. Kirill vai até Argo, que começa a desaparecer, e eles prometem se encontrar novamente. Então Kirill e Filho voltam a seguir a bússola. No 7º e último dia, Kirill acorda de seu sonho e Filho diz que eles precisam ir. Tem muito mais zumbis pelo caminho, mas eles não se aproximam graças ao Filho. Chegando em um hospital abandonado, a bússola aponta para uma gaveta onde Kirill encontra outra arma. Alguns zumbis entram na sala para ver o que vai acontecer e Filho diz que ela tem que tomar uma decisão. Aqui você tem duas opções: atirar em Filho ou jogar a arma fora. Caso jogue a arma fora, Filho diz que esse teste foi muito cruel com ela, que sentirão sua falta e simplesmente desaparecem. Os zumbis começam a cercar Kirill como se dessem as boas-vindas a ela, e ela se sente em paz e desaparece também na escuridão. Aí corta pra essa cena, e você faz o final, descanse em paz. Mas, caso se você escolher atirar em Filho, ele acaba morrendo e os zumbis atacam Kirill, rasgando-a em pedaços. Ela acorda em uma maca de hospital com Filho vestido de médico e logo atrás vê rostos familiares. E você faz o final, bem-vinda. E calma, que ainda não acabou. Se você escolher encontrar Balaam primeiro, lá no dia 1, ele já chega apontando a arma para Kirill, que discute com ele. Balaam pergunta qual é a missão dela e antes que ela termine, Philip, o mesmo homem que Balaam matou lá no dia 1 com Hilde, tenta atacar Balaam por trás, mas ele é mais rápido e acerta Philip primeiro. A descrição que dizia que Philip é apenas um figurante não estava mentindo mesmo. Balaam vê que a bússola de Kirill parou de girar e deduz que ela precisa que alguém morra para cumprir sua missão. Ele fica animado dizendo que sua missão é matar seu pior inimigo em vida e que por combinarem eles deveriam ficar juntos. Quando ele vê Hilde e logo eles perseguem ela. Kirill encontra Hilde e chama Balaam, mas ele acaba deixando ela ir. No dia 2, Kirill acorda de seu sonho e vê Balaam acordando assustado também. Ele diz que alguém traiu e atirou nele. Kirill pergunta se foi ela e ele diz sentir que não. Eles continuam seguindo a bússola até um prédio abandonado, onde encontram aquela arma velha. Depois disso, são perseguidos por zumbis até encontrarem Hilde e Argo pelas ruas.
Balaam pega Hilde como refém e pergunta o nome e a missão de Argo. Argo fala seu nome, mas não sua missão. Então Balaam ameaça atirar em Hilde, mas Argo interrompe Balaam, dizendo que sua espingarda só atira quando mais alguém quer, e pergunta a Hilde, que manda ele atirar. Eles trocam tiros e Kirill ameaça Argo com sua arma velha, mas ele percebe que era um blefe e volta a atirar em Balaam, que foge e Kirill corre atrás. Depois, em um lugar seguro, Kirill e Balaam conversam sobre o que aconteceu e ele diz que só pode atirar se alguém quiser matá-lo. No dia 3, eles acordam de seus sonhos, agora com motivo para voltar, e conversam um pouco sobre o que fazer. Eles decidem procurar por Argo e Hilde e encontram pegadas dos dois pela cidade até chegarem neles. Balaam atira em Argo, mas erra e eles começam uma troca de tiro. Hilde e Kirill se escondem, mas acabam se encontrando em uma construção, e Kirill imobiliza Hilde. Os tiros param e Argo aparece perto de Kirill. Ela pega Hilde como refém, mas vendo que não tinha saído, ela empurra Hilde para cima de Argo e sai correndo. Depois de um tempo, Kirill encontra Balaam ferido em um lugar seguro, e eles afirmam uma parceria. No dia 4, após acordarem, Kirill pede a arma de Balaam emprestada e ao pegar, ela volta para ele. Eles discutem sobre suas missões e logo depois ficam cercados por zumbis. Balaam nota que eles estão se dividindo e encontra um filho. Ele leva eles para um local seguro e lá eles discutem sobre aceitar ou não a ajuda de filho. Ele conta sua missão de ouvir mensagem de quem com... Vocês entenderam. Daí Kirill decide deixar filho entrar no grupo, apesar de Balaam achar ele irritante. No dia 5, Kirill acorda de seus sonhos desesperançosa sobre a ressurreição e diz que pode acabar se arrependendo. Mas filho conforta ela dizendo que apesar de tudo, deve ter alguém esperando por ela em vida, fazendo Kirill se lembrar de uma amiga e de sua mãe. Rola um debatezinho até eles ouvirem tiros e eles vão até lá ver o que era. E era Argo e Hilde lutando com zumbis. Balaam tenta pegar Argo de surpresa, mas acaba errando o tiro, criando um tiroteio intenso. Kirill chama filho para emboscar Argo, mas acaba encontrando Hilde novamente, que propõe ambas matarem Balaam, mas Kirill recusa, dizendo que tomou sua escolha e vai atrás de Argo. Ele percebe a emboscada, mas sua arma não funciona em Kirill. Kirill aproveita para acertar Argo, mas ele bloqueia com sua arma e Balaam atira nele. Ele comemora a vitória, enquanto some, dizendo que lembrava do que Kirill queria, se tornar forte para salvar o mundo. E ele ia dizer mais alguma coisa, mas ele finalmente desaparece. Hilde fica chateada, pois Argo não conseguiu atirar em Kirill, porque ela não quis que ele atirasse, e Kirill agradece por ter salvado sua vida. Filho fala que tem mensagens para elas e eles seguem a bússola de Kirill. Todos acordam e Kirill fala que viu um garoto de jaleco em seus sonhos. E Hilde brinca dizendo que pode ser o namorado de Kirill. Eles continuam seguindo a bússola que leva até um prédio que Kirill acha muito familiar. Lá, dentro de uma prateleira, elas encontram munição que encaixa perfeitamente na arma velha que Kirill encontrou antes. E a bússola começa a girar novamente. Todos sabem o que tem que acontecer, mas Kirill joga a arma fora, recusando sua missão. Porém, Hilde pega a arma e atira em si mesma. Filho diz que Hilde deixou uma carta onde ela pede desculpas por deixar ela para trás, mas que esperava vê-la em breve. A bússola para novamente e Kirill e Filho continuam a jornada. Finalmente, no dia 7, Filho dá um bom dia para Kirill com um tom sarcástico, e ela responde que eles têm que se apressar. Filho continua falando nesse tom e ela começa a ficar desconfortável com isso, e até pensa em seguir sozinha, mas ela se depara com uma horda de zumbis muito maior do que ela já viu. Eles seguem pelo meio deles até um hospital onde ela encontra uma arma carregada. Ela diz que no fim ainda precisava de uma última vítima, e o filho começa a falar que apesar dela ser uma assassina em vida, ela ainda não tinha matado ninguém nesse teste, e conta também a mensagem que Balaam deixou. Ele disse para Kirill aceitar o que ela é, e sabe que ela fará a melhor escolha. Aqui novamente você tem duas opções, puxar o gatilho ou não. Caso puxe, Kirill diz que ainda tem muitos assuntos a resolver em vida. Filho desaparece e os zumbis começam a atacar ela. Kirill acorda em seu quarto ensanguentada e cheia de feridas. Ela se lembra apenas que o sindicato a traiu, cuida de seus ferimentos e empacota armas prometendo vingança. Aí corta para essa cena, fazendo assim o final Deusa da Vingança. Mas jogando a arma fora, Filho fica feliz por ter ajudado e desaparece. Os zumbis cercam Kirill, mas ela sente como se eles estivessem dando as boas-vindas a ela. De repente, ela volta para a sala de interrogatório e Sharon estende a mão e pede para que ela o suceda. Oferta essa que ela aceita, fazendo assim o final sucessor de Sharon. Com isso finalizamos a rota com Balaam, mas ainda falta a rota de Argo, cenas extras e os sonhos. Porém isso vai ficar para um próximo vídeo. Fui!
30 minutos, tá ligado? Gastou 30 minutos. Nem 23 minutos.